títulos da República Brasileira no dia 8 de janeiro, nem em janeiro, uma semana depois do outro presidente tomar posse, porque a gente respeita a democracia, esse povo respeita a democracia. Esse povo não respeita a população, aliás, eles não se respeitam. Pode ter certeza que a Carla Zambelli vai delatar eles, sabe por quê? Porque eles não se respeitam. Eles não têm relações de qualidade verdadeiras. Não se merecem. Não eles se merecem. Eles se traem o tempo todo, porque não tem limites nas relações entre eles. Mas eu estou dando um exemplo para vocês. Eu quero chamar a atenção de vocês que é o seguinte, pessoal, nós precisamos fazer um enfrentamento sem dúvida. Alguém tem dúvida de que este partido, porque eles ficam falando mal, porque o PT é isso, o PT é aquilo, alguém tem dúvida que este é o único instrumento da política brasileira partidária que, de fato, é um instrumento para mudar a vida dos brasileiros e das brasileiras? Eu vou dizer para vocês que não, a gente não pode ter dúvida disso. E a gente não pode engolir os questionamentos a nós mesmos, porque a gente está com receio de falar e de fazer o enfrentamento. Se tem casa popular neste país, foram os governos do PT. Se no Nordeste passamos a ter água para beber, governo do PT. Se a gente tem energia, onde nunca se imaginava chegar a luz, a gente tem por causa dos governos do PT. Esse estado hoje tem 6 campos da Universidade Federal de Sergipe, graças a quem? Ao governo do PT. Se a gente tem estrada vicinal desse país, graças ao governo do PT. Se a gente tem bolsa, pé de meia, graças ao governo do PT. Pode falar. Recuperação do salário mínimo, dignidade do trabalhador, graças ao governo do PT. Aposentadoria rural, graças ao governo do PT. Mais médico. Energia mais barata agora. Gás é graças ao governo do PT. Mais médicos, SAMU, farmácia popular, graças ao governo do PT. A gente tem todos os argumentos do mundo, não para ter nós somos melhores. A gente não é melhor nem pior que ninguém, mas a gente defende uma política digna que gera justiça, baseada na solidariedade, no amor. E não somos golpistas. Eu estou chamando a atenção da gente, de todos nós, de que nós temos que acreditar cada vez mais naquilo que a gente ajudou a fazer. Porque veja, vocês acham que a gente ganharia a eleição, Lula ganharia a eleição, sem esse universo de organizações sociais que se criou no Brasil da década de 80 para cá? Não fosse as comunidades eclesiais de base, não fosse os sindicatos, não fossem as associações, não fosse essa rede de organização social no Brasil, o MST, Sindicato Rurais, não fossem essas organizações todas que eles querem transformar em organizações criminosas o tempo todo. Sabe por quê? Porque foi através dessas organizações que a gente entrou na vida pública, que a gente passou a interferir e levar as nossas demandas, as nossas necessidades para se transformar em políticas públicas. Como diz, eu estava vendo esses dias na rede social aqui, sobre religião e sobre luta. Se a gente tem salário digno, foi luta. Se a gente tem direito a férias até 13º, foi fruto da luta. Tudo que a gente tem foi fruto da luta, ou nossa, ou de quem nos precedeu. Geralmente, a gente se beneficia daqueles que lutaram antes da gente, para que a gente pudesse ter algum benefício. Não é isso, Lívia? Então, eu chamo ele de companheiros. Nós somos o Partido dos Trabalhadores em cada município desse estado. E nós somos a maior força partidária efetivamente organizada nesse estado. Quando eu falo efetivamente organizada, porque
nós estamos aqui porque a gente tem uma causa, porque a gente sabe o que a gente quer, porque nós vamos lutar pelo que a gente quer. E o que aqui falou aqui, o que todos que me antecederam aqui, que falaram aqui hoje, todos nós temos uma grande certeza. Lula não é só Lula, como ele mesmo disse, ele representa uma grande ideia de nação, de povo, de convivência, de organização da sociedade, de organização do nosso papel no mundo. Lula representa tudo isso para a gente hoje. Qual é o papel que a gente quer ter no mundo? Não é de subjugar povo nenhum. A gente quer viver respeitando os outros povos e se relacionando onde todos possam ter ganho. Como é que o Lula defende? O Lula defende esse multilateralismo, essa integração do mundo inteiro, defende a paz, contra essa violência, esse belicismo absurdo que o mundo vive. É isso. O que o Lula defende para a gente? Que as pessoas possam comer, que as pessoas possam viver na prosperidade, que as pessoas possam ter educação, que as pessoas possam ter lazer, que as pessoas possam ter acesso a bens e serviços de todas as naturezas, que todos possam ter, que todos possam ter, ao fim e ao cabo, dignidade. E para isso a gente precisa tirar um pouco de quem tem demais, mas não é tirar de lá e arrancar dele. Não, é o que for produzido de riqueza, seja mais distribuído, que todos possam ter acesso a essa riqueza. E nós temos essa tarefa, porque nós aqui somos os grandes guerreiros dessa luta. Este partido é o exército desta luta. A gente não ganhar outras pessoas e não é mais gente que a gente vai precisar. Agora eu vou finalizando dizendo um negócio para vocês. Eu estou há 7 anos no Senado e eu vejo sempre, é impressionante. Quando é para beneficiar o segmento, chega um batalhão de senadores e alguns senadores e faz a defesa com todos os argumentos do mundo. E na maioria das vezes é para beneficiar um segmento da economia, um segmento da sociedade, geralmente que já tem muito dinheiro e privilégio. Mas quando é para levar um benefício, para isentar o imposto de renda de quem ganha até 5 mil reais, os argumentos são muitos. E todos os argumentos são contra distribuir riqueza. Então, se a gente não tiver gente que seja a voz desses milhões de brasileiros que não conseguem mobilizar parlamentares para defender os seus interesses, objetivos, de interesse econômico, a gente não vai dar voz, nem vai ter representação, nem posição na defesa dos milhões de brasileiros e milhões de sergipanos que precisam, milhões de brasileiros e sergipanos que precisam estar ali representados com seus interesses representados. Então, eu estou falando para vocês, é dia a dia, todo dia lá tem gente levando um projeto para beneficiar este ou aquele segmento, e na hora que é para fazer o bem, o país vai quebrar. O país não aguenta tanta política pública. Não porque a previdência vai quebrar o país, não porque esse benefício a milhares de brasileiros é uma tragédia para a economia, vai gerar um que eles chamam de crise fiscal. Nós não vamos conseguir pagar as contas, a dívida pública vai estourar. Mas temos 700 bilhões de subsídios que agora, o que é por lei, a gente está equilibrando, mas o que é constitucional a gente não pode equilibrar da noite por dia. A gente precisa ter 49 votos no Senado, mais de 300 na Câmara, para poder reverter ou rever alguns benefícios fiscais que foram concedidos ao longo do tempo.
dezenas, às vezes centenas de parlamentares para defender esses interesses. Mas na hora de defender os interesses da maioria, do povo que não tem dinheiro para ir para Brasília, do povo que não tem dinheiro no banco, nem pode beneficiar ninguém individualmente, não aparece ninguém para defender os interesses desse povo. Sabe quem vai defender os interesses desse povo, que é 80, 90% dos brasileiros? Só nós. Às vezes, 90% não sabem que somos nós que defendemos eles. Não sabem. Vocês estão entendendo? 90% dos brasileiros não sabem que só quem defende eles somos nós. Não sabem. Mas independente de saber ou não, a gente faz porque a gente tem causa. A gente faz porque a gente acredita que para a gente viver mais, viver melhor, a gente precisa ter justiça, a gente precisa de solidariedade, a gente precisa distribuir riqueza, a gente precisa dar dignidade às pessoas, matar a fome, dar conforto, dar educação, dar não. Essas pessoas poderem ter acesso, que o Estado possa prover essas coisas com a riqueza que é gerada por este mesmo. Então, meus companheiros e minhas companheiras, o nosso desafio é o desafio de eleger companheiros e companheiras do PT e de outros partidos, mas o PT, eu estou falando aqui em nome do PT, companheiros do nosso partido, companheiros que também estão em outros partidos e que merecem a nossa atenção e a atenção que a gente puder chamar a atenção para esses companheiros é fundamental. Então, meus amigos, nosso desafio, antes de tudo, garantir a continuidade desta grande ideia que hoje quem representa isso é o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Não só no Brasil, representar o mundo. Lula é hoje uma esperança para o mundo democrático, para o mundo solidário, para o mundo que quer que esta grande aldeia chamada Gaia, Terra, viva em harmonia e que possa garantir que as pessoas tenham dignidade. Lula é a esperança para isso. Mas se é no mundo, imagine para nós que estamos mergulhados e submetidos a uma pressão daquilo que é o fascismo e o nazismo que foi tão bem colocado pelo companheiro. Então, chamando vocês para que a gente possa, nesses diretórios, com diretórios estaduais, diretórios municipais, que a gente possa cabeçar essa luta, junto com todos quem tem mandato, quem não tem mandato, todos nós, para a gente ganhar essa eleição do presidente, ganhar essa eleição dos nossos mandatos estaduais, que são fundamentais para a gente votar continuar governando. Mas, todas essas bandeiras, veja essa questão da taxação dos super ricos, é mais profunda. Na verdade, eles passam o tempo todo dizendo que estão lutando contra o sistema, não é isso? Emília ganhou uma eleição dizendo que ela era a batalhadora contra o sistema. Mas sabe qual é o sistema que eles querem atacar? Eles colocam tudo na democracia, nos mandatos. Eles atacam aquilo que é